para acalmar as nossas vibrações, né? Senhor, Pai de amor e de misericórdia, no meio de tantas energias tumultuadas, Pai, no meio de tantos pensamentos de angústia e depressão, nós te pedimos que nos ajude, nos ampare, para que possamos, nos momentos em que nos comunicamos com o divino, que possamos ter a percepção de uma luz, a percepção de uma harmonia interior, que nos ajude a compreender o momento tão difícil porque o planeta inteiro está passando. Nos ampare, nos proteja, Senhor, para que a cada mensagem que possa chegar até nós, nós possamos absorver alguma coisa que ajude o nosso processo de evolução. Obrigada por tudo, Senhor. Te peço o amparo e a proteção para a palestra de hoje. Graças a Deus. Eu vou falar sobre a parábola dos talentos. Eu tirei desse livrinho aqui, tem dois capítulos da parábola dos talentos, muito interessante, tá? É Parábola de Jesus à luz da doutrina espírita, de Rafael Papa. A parábola dos talentos ela é citada em 2 evangelhos. Ela é citada no Evangelho de Mateus, que é a mais difundida, e no de Lucas também. No de Lucas, ela tem um outro nome, ela é dita a parábola das minas, né? Mas quando a gente fala do Novo Testamento, dos evangelhos, a gente percebe que há sempre uma cronologia, né? Há sempre a narração dos fatos, elas, na realidade, elas são interligadas. Não são soltas como um livro de crônicas, de forma nenhuma. Há uma interação muito interessante entre elas. Se nós formos ver em Mateus, o capítulo que fala da parábola dos talentos é o 25. Se eu falei que há uma cronologia, uma lógica, vamos entrar um instantinho só no capítulo 24. O capítulo 24, ele fala do sermão profético. Ou seja, eu vou fazer um pequeno resumo, quer dizer, os discípulos saindo do templo junto com Jesus, eles mostram aquelas edificações do templo, né? E havia o questionamento da parte de Jesus que aquilo não era uma verdadeira adoração ao Pai, né? Era muito mais uma coisa material, de exuberância, de extravagâncias, né? E aí Jesus diz, eu vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra. E aí eles vão bater um papo lá no Monte das Oliveiras, como eles sempre faziam, e os discípulos perguntam a Jesus, mas quando irão acontecer essas coisas, né? Quando vai ser a sua vinda? E quando será a consumação de uma nova era? Ou seja, hoje a gente entende que essa nova era era a transição planetária, né? A gente entende também que se eles perguntam quando será a vinda de Jesus e se ele estava ali, eles entendiam que ele iria partir e retornaria nesse momento da transição planetária, nessa nova era. E aí Jesus, nesse sermão profético, ele diz o seguinte, vocês estarão na iminência de ouvir muitas guerras, vos entregarão as provações. Nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Então, vamos ser entregues às provações. Vos matarão, os povos se odiarão. A abominação será uma abominação devastadora. E aí, sim, o surgimento de uma nova era, né? O surgimento de um novo momento, ou seja, a transição planetária seria precedida por tempos difíceis. Aí termina o capítulo 14 no Evangelho de Mateus e entra no capítulo 25. O capítulo 25 ele é dividido em 3 etapas, né? A primeira etapa é a parábola das 10 virgens, que nós já comentamos, e que eu vou fazer um pequeno resumo dela, que é muito interessante, que, na realidade, a parábola das 10 virgens, ela fala o quê? Da vigilância. Jesus tinha acabado de dizer que viria uma nova fase, uma nova era, que ele iria embora, retornaria, que seriam tempos difíceis, e aí no capítulo 25 ele abre o capítulo, Mateus comentando que seria um tempo de vigilância, que é a parábola das 10 virgens, né? A parábola conta de um casamento, umas bodas, nós sabemos que no Velho Testamento
a relação da humanidade com Deus era vista como um casamento e que Jesus era o marido da humanidade, né? Então, nessa relação, nós temos as virgens prudentes e as virgens que não guardaram o óleo para manter a candeia acesa. Quando o noivo retorna, elas não tinham óleo, não estavam ali e não puderam entrar na festa das bodas. Ou seja, elas não puderam, aquelas que não estiveram vigilantes, não puderam entrar para o reino dos céus, né? Para esse momento de regeneração, para esse momento de transição planetária. Então, ele fala muito bem que é um momento da gente perceber que estarmos vigilantes do ponto de vista de cultivar a nossa fé, né? De perceber que a evolução não é um processo transferível, eu não posso emprestar o meu óleo, a minha evolução, a minha luz para outra pessoa, é um processo individual, que eu tenho que manter a minha luz interior acesa. Tudo isso nesse capítulo, no início do capítulo 25, fala então da vigilância, da importância que é vigiar, estar atento no seu processo individual de evolução, manter a sua fé, a sua luz interior acesa, que é a candeia, o simbolismo da candeia, e, portanto, trabalhar no seu processo evolutivo. E aí ele entra na segunda parte do capítulo 25, também ainda, que é a parábola dos talentos. E, da mesma forma, tentando dar aos discípulos, aqueles homens que estavam ali, numa linguagem que eles percebessem, entendessem o que ele queria dizer com aquelas palavras, qual era o simbolismo daquela história. Então, numa conversa informal com os discípulos, ele relata a parábola na mesma semana que ele já sabia que ia ser crucificado, quer dizer, sabia que iria deixar o plano físico, né? Iria morrer e iria ser traído. É como se ele fizesse um alerta. Já havia sido feito no início do capítulo e agora ele faz novamente, né? Então, a história conta o seguinte: um homem rico que vai se ausentar do seu país. Ele chama seus servos, conhecia seus servos e lhe entrega bens, lhe entrega talentos, né? Essa distribuição de talentos, ela é feita conforme a capacidade de cada servo. Ele conhecia os servos e, conforme a capacidade dos seus servos, ele foi entregando os talentos. Ele não deu nenhuma orientação específica. Deixou claro que retornaria em algum momento. Uma observação: nos estudos bíblicos, a gente observa muito eles falarem de uma palavra que se chama dinamis, que é de origem grega e que ela significa energia, força, dinamismo. E é muito interessante que nesses estudos eles relatam que há vários trechos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, em que se usa essa terminologia, esse simbolismo do dinamismo, da energia e da força. E, especificamente, no capítulo 25, na parábola dos talentos, ele faz essa relação, dizendo que o termo capacidade estaria muito relacionado a isso, ao dinamismo, à força, né? À energia de cada um. Portanto, os talentos foram entregues, distribuídos pelos servos, conforme essa energia, esse dinamismo, essa criatividade, essa capacidade que cada um tinha. Voltando à parábola, então. Então, o primeiro servo ganha 5 talentos, o segundo 2 talentos e o terceiro 1 talento apenas. Na realidade, era como se aquele senhor estivesse emprestando, entre aspas, aqueles talentos para cada servo, e ele iria voltar para prestar contas em algum momento. Para que nós possamos entender que na ideia, no contexto cultural daquela época, o que significava um talento, né? Que na simbologia para a gente é um dom, uma capacidade, enfim. Um talento é uma quantia em dinheiro que naquela época equivalia a 6 denários, 6.000 denários. 6.000 denários, para vocês terem uma ideia, um denário era o que se pagava por um dia de trabalho no campo. Então, aquele que ganhou um talento ganhou 6.000 dias de trabalho no campo, ganhou 6.000 denários.
Isso equivaleria, em termos de tempo, a 16 anos e meio de trabalho. Então, era muita coisa. Eles poderiam perceber que aquilo que aquele senhor estava emprestando aos seus servos era de grande valor, era muito importante. Tá? Então, retornando à parábola, o senhor volta um tempo depois, ele distribuiu os talentos, vai embora, ele volta um tempo depois e chama o primeiro servo. O primeiro servo devolve os 5 talentos e diz para ele, olha, eu consegui mais 5, além desses que o senhor me emprestou. E ele diz, bom servo, bom e fiel. Você foste fiel no pouco que eu te dei e eu te darei muita consideração em relação a isso. Entra na alegria do teu senhor. Chama o segundo servo, que devolve os 2 talentos que ele emprestou e ganhou mais 2 talentos. E ele diz a mesma coisa. Excelente servo, bom e fiel. Fostes fiel no pouco, e sobre muito eu te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. E ele chama o terceiro servo, que já chega se justificando. E diz, Senhor, eu sei que tu és um homem duro, severo, que ceifas onde não plantastes, não semeastes, e recolhe onde tu não espalhastes. Por isso, com medo, o que eu fiz? Eu escondi o teu talento. Com medo de perdê-lo, eu o enterrei. Apenas estão, portanto, devolvendo aqui aquilo que tu me emprestaste. E devolveu o único talento que ele tinha recebido. E o Senhor diz a ele, servo mau e preguiçoso. Pelo menos deveria ter entregue para os bancários, porque poderia receber pelo menos os juros. Tira, portanto, o talento deste servo mau e dê àquele que tem 10 talentos. A todo aquele que tem, será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será retirado. Lançai, portanto, o servo inútil nas trevas, e ali haverá ranger de dentes e pranto. É muito interessante como a gente vê, a gente vai depois até entender que esse raciocínio, que essa forma dele descrever, é muito esclarecedora quando a gente faz exemplos do nosso dia a dia, né? E o final do capítulo 25 de Mateus, a terceira parte do capítulo, é o julgamento final, onde quando o Filho do Homem vier com toda a sua glória e com todos os anjos, ele se assentará no seu trono de glória. E como os pastores, ele separará as ovelhas dos cabritos, o joio do trigo. Então, a gente observa que no capítulo 24, ele faz o sermão da profecia, onde ele fala o que estará por vir, né? A provação que nós vamos ter. Depois, no capítulo 25, ele fala da importância da vigilância, do manter a luz interior acesa. No mesmo capítulo, ele fala da importância de valorizar e trabalhar com os talentos recebidos. E, no final, ele fala do julgamento final. Conclusão da parábola dos talentos, né? Todos nós observamos que nós ganhamos dons e habilidades, né? Não há dúvida que cada um tem habilidades, dons, capacidades diferentes, né? Que nos são emprestados por Deus, porque um dia teremos que dar contas, dar um retorno disso a ele, né? Não é retorno monetário, mas é óbvio o retorno do que eu fiz com aquilo que eu recebi, um acerto de contas, né? Então, o que eu fiz com a minha capacidade, com a minha inteligência, meu raciocínio, o que eu fiz com o corpo físico? Será que eu destruí o meu corpo físico? Ele poderia ter sido muito mais útil a nível de trabalho, de inteligência, saúde. O que eu fiz com ele? Meus sentimentos, minha família também é um dom, é algo que eu ganhei, que está emprestado. O que eu fiz? O trabalho, as oportunidades que a vida me deu, como eu gerenciei tudo isso na minha encarnação? Dia chegará que eu terei que fazer uma prestação de contas, né? Eu tive medo de arriscar e eu fiquei paralisado, eu não produzi nada, eu não deixei florir as oportunidades e as minhas capacidades, né? Eu não aproveitei
as coisas que surgiram, os momentos bons que surgiram na minha vida, que poderiam me fazer alavancar algo a mais do ponto de vista de inteligência, de trabalho, do ponto de vista até de evolução espiritual. Eu não cresci, eu não ajudei ninguém a crescer em volta de mim, eu não multipliquei aquilo que me foi dado, o meu conhecimento, eu não doei nada daquilo que eu ganhei. Então, tudo isso tem que ser pensado, porque esses foram os nossos talentos. Né? Eu não gerei nada de bom nem para mim, nem para os outros. Eu fiquei tudo só para mim. Eu fui um servo bom ou eu fui um servo preguiçoso? Né? Quando a gente joga para exemplos materiais, é muito fácil a gente entender essa história. Né? Vou dizer aqui uma coisa. Um homem que nasce muito rico. Ele ganhou na vida dele, né, muito dinheiro. Isso não é um castigo, isso não é pecado, isso não é feio nem nada. Né? Foi dado a ele o talento da fortuna. Né? Como é que ele geriu essa sua vida, esse seu bem material? Ele tem a capacidade, isso mostra que se ele ganhou aquilo, ele tem uma capacidade muito boa para poder fazer com que aquilo possa se multiplicar e gerar bons frutos. Se ele for um bom servo, né, ele vai fazer com que aquilo não gere só bons frutos para ele, mas para os outros também. Né? Então, se Jesus permitiu que ele ganhasse como talento uma grande riqueza, pensando na sua capacidade, pensando no seu dinamismo, pensando na sua condição de poder fazer com que aquilo se multiplicasse para ajudar muitos, esse homem poderia fazer como? Aquele homem rico que empreendeu, que montou uma empresa, que deu trabalho honesto a várias pessoas, ele está sendo um bom servo. Né? Ele está indiretamente ajudando a muitos, está dando oportunidade justa e digna a muitas pessoas. Cumpriu as suas leis de trabalho corretamente. Dai a César o que é de César. Portanto, ele está fazendo tudo correto. Né? E se essa empresa, além disso, dá chance para aqueles que ali trabalham de progredir, de aprender, de evoluir naquela profissão, ele está fazendo mais ainda. Ele está sendo um servo bom e fiel. Né? Se ele é um patrão que respeita os seus funcionários, ele está fazendo a parte dele. Naquele quesito, ele está sendo um bom servo. Portanto, ele vai entrar na alegria do Senhor. Não é porque é um bem material que ele não está dentro do quesito de um dom e de um talento. Né? Ele ganhou o talento, ele soube gerir esse talento, né? E ele fez com que aquilo fosse útil para outras pessoas também, que a riqueza dele pudesse influenciar e ser distribuída a muitos. E o que vai acontecer? Ele vai ver a sua capacidade cada vez mais aumentada, né? Ele vai ter, além de uma capacidade aumentada, porque ele conseguiu ser um bom servo, é aquele servo que ganhou 5 talentos, depois produziu mais 5, e na hora que o servo infiel perdeu dele, o que é dito que o Senhor diz? Dai este talento para aquele que tem mais. Quem muito tem, ganhará mais na sua abundância, né? E ele diz, porque ele vai, além desse aumento dessa sua capacidade, do talento, ele vai aumentar também a sua responsabilidade. Por quê? Porque ele foi fiel. Ele fez com que aquilo que ele ganhou se multiplicasse, não só para si, mas principalmente afetasse a outros de uma forma boa. Ele correspondeu de uma boa maneira à chance, à oportunidade que lhe foi dada. Aquilo que Deus emprestou a ele, ele utilizou de uma boa forma, né? Porque ele sabia que ao dar aquele talento para ele, ele conseguiria multiplicá-lo e fazer um bom trabalho. Um outro exemplo, um indivíduo que ganha uma grande capacidade intelectual, né? Ele tem um saber, uma inteligência, um raciocínio brilhante e que gera benefícios para os outros. Agora, né, nós estamos vendo aí os cientistas, a capacidade em curto espaço de tempo de se produzir remédios, vacinas, enfim, tantas coisas. Quantas vezes nós vemos hoje a robótica, o desenvolvimento
de uma informática toda voltada para a medicina, voltada para o bem. Então, isto, na realidade, foi um dom que alguém recebeu, né? Uma capacidade intelectual privilegiada, que faz com que ele se multiplique em benefício dos outros. É um talento que está sendo reproduzido, está sendo multiplicado, e isso é interessante, ele está sendo um servo fiel. Mas se eu só utilizo aquilo para mim, ou se eu não utilizo em benefício dos outros, eu sou um mau servo, né? Outro exemplo, do ponto de vista material. Aquela pessoa que quer ser rica. E aí a gente agora vai entender o servo preguiçoso, né? Aquela pessoa que quer ter muitos bens materiais, ela quer ser rica, mas ela não sabe gerenciar o pouco que ela tem, ela não consegue produzir mais bens materiais, ela tem preguiça de trabalhar, ela não sabe economizar, porque ela é preguiçosa, ela acha que ela é incapaz, tá? Que ela não vai conseguir mais. Mas ela acha que os outros têm que dar o dinheiro para ela, porque ela é incapaz. Como? Se ela desperdiça, não sabe gerenciar, não sabe cuidar do pouco que ela tem, dar mais a ela é desperdício. É a mesma coisa. Tira daquele que tem pouco e dê a quem tem muito, porque esse saberá multiplicar a sua capacidade. Então, não é porque a gente ganhou poucos talentos ou poucas condições que eu não posso, dentro da minha condição, multiplicar aquilo que eu tenho. E não quer dizer que ele me cobrou alguma coisa. Ele simplesmente deu capacidades a cada um, com uma condição, talentos diferentes, capacidades diferentes, mas todos têm uma coisa em comum, que é a condição de fazer o esforço, de ter o trabalho, de se dinamizar, de se mobilizar em detrimento de multiplicar aquele talento, né? Portanto, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E isso é uma verdade, a gente vê isso muito no mundo material, né? Servos fiéis. Os servos fiéis são aqueles que tratam carinhosamente o progresso espiritual, sem esquecer de ajudar os outros na medida das suas posses e das suas condições e do seu adiantamento espiritual. Servos infiéis são aqueles que estão estagnados, não tomam atitudes, não acreditam na sua capacidade, se acovardam diante dos desafios, reclamam de tudo, por medo, por preguiça, por achar que são incapazes, por acharem que foram injustiçados pela vida, por orgulho, não multiplicam seus talentos. Eu tenho certeza que nós conhecemos exemplos de servos fiéis e exemplos de servos infiéis. Emmanuel diz uma coisa muito interessante. Muitas pessoas se acusam, pobres de recursos, para transitar no mundo como desejaria. E recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação. Tem medo de trabalhar, tem medo de servir, tem medo de fazer amigos, tem medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim das suas vidas terrenas sem terem feito nada para enriquecer as suas existências. São preguiçosos e inúteis, sob o pretexto de serem menos favorecidos. Portanto, aquele que ganhou um talento, não foi dito a ele que ele tinha que trazer 10. Ele poderia ter trazido 1,5 talentos, se ele tivesse se mobilizado, se ele tivesse tentado, se ele tivesse saído do medo paralisante e feito alguma coisa, né? Portanto, Deus é bom e justo na distribuição dos nossos talentos, que são emprestados a todos nós, né? Nós estamos no lugar certo, na hora certa para a nossa evolução. Os que trabalham, que tentaram, que não se acomodaram, que não tiveram medo, não paralisaram, que tiveram fé, confiança, saber que poderiam ir mais longe, esses ficarão juntos do Senhor, entrarão no reino dos céus, entrarão lá nas bodas, no casamento, né?
das 10 virgens, né, entrarão na realidade num mundo de regeneração. Não foi nos cobrado, na realidade, resultados. Nos foi cobrado atitude. É diferente. Né? Eu posso, muitas vezes, tomar uma atitude e não conseguir o resultado que até eu esperava ou que era previsto pelo plano espiritual para que eu atingisse. Mas se eu tive atitude, se eu tentei, isso já é muito bom. Né? Nós precisamos participar da alegria de estarmos num mundo novo, num mundo de regeneração, mas para isso é preciso atitude. Sair da preguiça e da ociosidade. Né? Deus não nos pede que utilizemos uma habilidade que nós não temos, nada disso, mas que nós trabalhemos com a nossa capacidade, com os nossos recursos, com as habilidades que nós temos. Os homens, portanto, não são iguais quanto aos talentos. Recebem quantidades, tipos diferentes, famílias diferentes, condições diferentes, estudos diferentes, tudo diferente. Mas são exatamente iguais quanto ao esforço, a capacidade de poderem tentar fazer, se mobilizarem. Todos nós podemos nos dedicar a fazer o nosso melhor. E isso já vai ser muito importante. Se eu der o meu melhor, mesmo que ele seja pequeno, ele é, dentro da minha capacidade, um grande esforço, isso já está valendo. Eu já vou entrar na alegria do Senhor. Quando o Senhor voltar, quando a transição planetária se efetuar, quando o planeta se regenerar, aonde eu estarei? Isso é uma coisa importante da gente pensar, né? Porque o tempo está passando. Ele não cobrou resultado, ele cobrou atitude. E se nós hoje formos observar as parábolas e o simbolismo de tudo isso, ele nos cobrou muito uma atitude moral diante de nós mesmos, diante dos outros que estão à nossa volta, principalmente uma atitude moral diante do Pai. Uma boa noite para todos nós, que nós possamos repensar nos nossos talentos, possamos trabalhar com eles e não sermos, na realidade, um servo preguiçoso, um servo infiel, um servo mau, mas que possamos, principalmente, para o nosso próprio benefício, sermos um servo fiel, um trabalhador, para que possamos utilizar de forma bem consciente as nossas capacidades e todos aqueles dons que Deus nos emprestou. Lembrando que entra como dons o cuidar do nosso corpo, o cuidar da nossa família, o cuidar dos nossos amigos, o cuidar da nossa capacidade de inteligência, cuidar também daquilo que, dos bens materiais que nós recebemos, mas com discernimento. Tudo aquilo poderá ser utilizado para o nosso bem e para o bem de todos os que estão à nossa volta, fazendo com que os talentos se multipliquem, e é isso que Ele quer, que nós possamos utilizar a nossa capacidade e multiplicar a nossa condição em benefício e auxílio, não só nosso, mas de todos os que estão à nossa volta. Uma boa noite para todos nós, graças a Deus. Lili, você faz a prece, por favor, Lili? Senhor, nesse momento em que todos nós questionamos tantas coisas, Pai, às vezes questionamos muito mais o que está fora de nós, o exterior, e esquecemos de olhar e questionar quais são as nossas atitudes. As nossas atitudes em relação à vida, as nossas atitudes em relação à nossa própria vida. Como reclamamos, Pai. Como reclamamos que se a vida tivesse me dado isso, se eu tivesse aquilo, tudo seria tão diferente. Mas não, Pai. Precisamos entender, nos ajude a compreender que nós estamos no melhor lugar, no momento certo, na hora certa, ao lado das pessoas certas, que viemos na família certa, no país certo, para o nosso processo evolutivo. Acalme as nossas vibrações, meu Deus.
mas principalmente nos ajude a mobilizar cada vez mais a energia interior que cada um de nós possui. E que ela possa, ao ser acrescentada da fé, ter um crescimento exponencial fantástico, para que possamos multiplicar os nossos talentos da melhor forma possível. E um dia, quando o Senhor voltar, entregarmos aqueles talentos que nos foram emprestados de uma forma respeitosa, grandiosa, que possamos ser bons servos, Pai. Nos ajude, Senhor, a cada momento, olharmos mais para as nossas atitudes do que para o que está à nossa volta. Muito obrigada. Graças a Deus.